Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais este vídeo. Hoje nesta ocasião quero estar comentando respectivamente sobre o texto bíblico que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 3. Em cima deste texto se levanta a seguinte pergunta: o bispo pode beber vinho? O que diz o texto grego? Sobre essa questão que eu quero estar compartilhando com vocês algumas informações. Segundo a tradução bíblica da ACF, Almeida Corrigida Fiel, no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 3, logo no início do versículo nós temos uma expressão que diz assim: não dado ao vinho, que é uma referência ao bispo, que está ali no versículo antecedente, no versículo 2. Então aqui no versículo 3 começa dizendo que esta qualidade o bispo não deveria de ter, né? Não deveria de ser dado ao vinho. Mas o que significa de fato esta expressão? O que significa de fato esta construção não dado ao vinho? Sobre isso que eu quero estar compartilhando com vocês do ponto de vista lexicográfico, gramatical e sintático, para ver de forma coerente o que esta expressão significa. Nós temos na descrição desta imagem o texto grego-português, que traz a expressão não dado ao vinho, que é a tradução para o português, né? Que é correspondente à estrutura que aparece no texto grego, que é me paroinon, formada por um advérbio, me, mais um adjetivo acusativo masculino singular, paroinon. Mas o que eu quero me deter especificamente ainda, de forma mais minuciosa, é na palavra paroinon. O que de fato esse adjetivo junto do advérbio quer dizer? Vejamos. O termo paroinon, ou paroinos, conforme aparece aí, é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento, especificamente em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, e Tito, capítulo 1 e versículo 7. É geralmente traduzido como dado ao vinho ou bêbado. Então, logo aqui nós já temos uma observação interessante, que o texto logo quer dizer que o problema está que o bispo não deve ser bêbado, ou seja, é aquele que pratica o consumo, né, excessivo do uso de ingerir vinho, né? Alguém que realmente é apegado ao vinho. Dando continuidade, nós temos etimologicamente o termo paroinos, que vem da junção, né, de duas palavras. Vem da junção da palavra para, que significa ao lado de, perto de, e oinos, que significa vinho, referindo-se a alguém que passa o tempo com o vinho, ou seja, que se entrega ao vício da bebida. O dicionário Vine classifica a palavra paroinos como adjetivo, que significa literalmente permanecer no vinho. Então nós temos aqui uma indicação de realmente alguém, né, que é viciado. O léxico baseado em domínios semânticos define os termos metusso, oinopotes e paroinos como uma pessoa que tem o hábito de beber demais e assim se torna um bêbado, um beberrão. O léxico BDAG define paroinos como pertinente a alguém que é dado a beber muito vinho, viciado em vinho, bêbado, e inclui como referência entre os textos bíblicos 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 3. Segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, diz que paroinos indica embriagado, apegado à bebida. Logo que já nós podemos aqui notar é que, mediante todas as evidências apresentadas, ficou claro que a ordem dada é que o bispo não pode ser bêbado, ou seja, praticar o ato do consumo excessivo do vinho. É isso que o texto diz, e não necessariamente que a ordem seja uma restrição
total do uso de vinho. A exemplo, a forma de se beber moderadamente. Contra isso, o texto nada diz, apenas orienta para que o bispo não seja dado ao vinho, bêbado. Com isso, então, ficou muito bem claro aqui de forma explícita que existe uma distinção, uma lacuna, um abismo entre a moderação e a embriaguez. Então, o que nós não podemos fazer é querer colocar e impor dentro do texto um pensamento religioso, dogmático, querendo dizer que o texto venha afirmar algo que nós achamos, sendo que o mesmo nada diz sobre isso. O meu objetivo aqui não é fazer apologia para que as pessoas venham ingerir, beber vinho, mas simplesmente procurar fazer com que o texto seja entendido da forma que ele realmente é. E aqui, através da lexicografia, já ficou claro que o texto está apontando é que o bispo não pode ser bêbado, ou seja, o uso do consumo excessivo do vinho, mas o mesmo nada aponta sobre a moderação. Por fim, então, já ficou esclarecido essa questão. Mas para concluir aqui, eu quero trazer uma observação rápida do ponto de vista de uma análise sintática dessa estrutura grega me paroinon, que é traduzido como não dado ao vinho. Essa expressão aí, essa estrutura me paroinon, nós podemos classificar ela do ponto de vista sintático como uma oração subordinada, adjetiva e elíptica negativa, que no texto ela atua como um predicativo do sujeito na frase, especificando uma qualidade que o bispo não deve ter. A elipse do verbo ser dentro dessa estrutura é implícita e a estrutura destaca a característica de moderação, da moderação necessária para o cargo de bispo. O que essa estrutura de fato ela aponta do ponto de vista sintático é que o bispo não poderia ser bêbado, mas antes ele deve de obter a moderação necessária. Então, tanto do ponto de vista lexicográfico quanto sintático, gramatical, fica claro que o texto está apontando é que o bispo não poderia ser bêbado, mas não existe uma restrição contra o uso moderado do vinho. O texto nada menciona sobre isso. E tanto quanto, como eu já disse de antemão, o objetivo não é fazer apologia sobre o uso do vinho, mas não podemos, em hipótese alguma, querer inserir no texto, né, coisas que o texto não diz. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Eu espero que ajude para o entendimento de muitas pessoas. Deus abençoe ricamente a todos e até um próximo vídeo.